Jefferson, me dá o ok para a gente começar. Beleza, então, ó, Natalino, Diniz, o Hans e o Joaquim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Fica à vontade, vocês podem contar para nós a experiência que vocês têm. Todos nós estamos sedentos para saber a história da extensão rural no estado do Paraná. Bom, boa noite, Rui, boa noite, colegas. É um prazer a gente compartilhar esse momento com vocês, que é um momento histórico, nesta empreitada que a gente está assumindo de comemorar os 70 anos de extensão rural no Paraná. Fico feliz, tenho aqui comigo alguns ícones dessa história, o Dr. Hans, que foi meu primeiro presidente quando entrei na antiga Carpa, né? Obrigado, Dr. Guiter, por estar aqui conosco, aceitar o convite. Tenho aqui comigo o Joaquim Thomas, que foi também um ícone dessa trajetória da extensão rural. Eles vão estar compartilhando, dividindo conosco esse momento. E o Diniz, que já é dessa nova geração. Sabe o que é nova geração, Rosa? O pessoal que entrou na década de 70, vê só, hein? Quero compartilhar e agradecer os colegas que estão nos acompanhando, dizer que eu me sinto muito feliz, Rui, de estar participando dessa vida de extensão rural, desta atividade que transformou o Paraná nesses últimos 70 anos de uma economia de subsistência para o maior supermercado do mundo. Nosso governador diz isso. E nosso governador diz que o Paraná é o maior supermercado do mundo, porque nós exportamos hoje para 183 países. Então, a gente fica feliz de, junto com a pesquisa, junto com as cooperativas, fazer essa mudança no cenário do Estado, né? De um projeto que nasceu pequeno, foi crescendo, hoje está presente em todos os municípios do estado do Paraná, hoje tem uma contribuição reconhecida e isso fez da extensão um processo exitoso. Fico feliz de participar dessa história junto com os companheiros, porque nesse tempo que a gente tem passado, o Paraná continua sendo uma referência de extensão rural. Assim como Minas Gerais, assim como o Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina, o Paraná é reconhecido. E a gente convidou, colegas, para fazer parte dessa contextualização, esse senhor que está aqui ao meu lado, Dr. Hans, que junto com outros colegas tiveram a visão de criar esse instrumento no estado do Paraná, de ajudar esse instrumento a crescer, de ajudar esse instrumento a se estabelecer em praticamente todo o estado, de ajudar a constituir, a criar, a fortalecer mais de 40 cadeias produtivas que transformaram a economia do estado. Dr. Hans, seja bem-vindo. Muito bem. A história é muito grande, muito bonita, muito difícil às vezes, mas no começo, principalmente, né, quem iniciou, e isso eu tenho aqui um material antigo que foi escrito, o primeiro extensionista contratado, que ainda vive, Rubens de Moura Rezende, engenheiro agrônomo, e que contou para nós que eu já fui contratado no dia 1º de janeiro de 1963, quando o ETA Projeto 15, o ACARPA já existia há uns 6, 7 anos praticamente. Isso iniciou a questão americana, né, dos Estados Unidos. Eles acharam que seria muito importante que no Brasil tivéssemos um serviço que pudesse levar aos pequenos agricultores um pouco mais de tecnologia, e foi isso que aconteceu então em 1956. Então, esse projeto começou com o nome de Ponto 4, depois chamado ETA Projeto 15, e depois Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná, CARPA. Esse trabalho não foi apenas para engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas que trabalharam na área da agricultura, mas com as famílias rurais. Então, a equipe que
que foi organizada, no primeiro eram 10 escritórios em 10 municípios, né? Era um técnico, um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, e no início eram só agrônomos, e uma extensionista social. Então, o objetivo era atender as famílias rurais. Nessa época, 85% dos agricultores eram pequenos agricultores que moravam no meio rural, não produziam como hoje para grandes vendas e tal, porque alguma coisa que excedia na produção eles vendiam ou trocavam para poder comprar o sal, o açúcar e outros produtos que eles não produziam, mas o resto era produzido por eles. Então, a função do agrônomo era na questão da produção, a função da extensionista social, que normalmente era uma moça que formou no curso normal que existia naquele tempo, se não me falha a memória. Então, trabalhava com as esposas e os filhos dos agricultores, orientando até em como usar os alimentos que eles produziam para uma melhor nutrição aos filhos. Mais tarde, até tivemos um contato com a doutora Zilda Arnes Neumann, que provavelmente vocês já ouviram falar, conheceram, que era uma doutora, uma senhora que trabalhava muito com crianças, e como fazer com que as crianças cresçam bem, se alimentem bem e tal. Ela nos assessorou nisso, inclusive, quando eu trabalhei em Palmeira, que foi o meu primeiro escritório local, em 1963. Mas, como engenheiro agrônomo, os maiores problemas na época era não existia pesquisa. Eu não sei quando foi criada a Embrapa, mas se ela já existia nessa época. E o nosso IAPAR foi criado em 1975, por uma necessidade de que nós mesmos inventamos a ser pesquisadores, como fazendo as demonstrações rurais junto aos agricultores, onde plantávamos uma parte com tecnologia que ele sabia e conhecia, e uma outra que nós orientávamos para ele. E no final, calculávamos isso quanto custava e quanto produzia uma e outra para mostrar para ele que a orientação que nós dávamos era boa para aumentar a produção. E isso foi uma grande meta da extensão rural. Primeiro, aumentar a produção agrícola. Segundo, aumentar a renda do agricultor. Terceiro, melhorar o bem-estar e a saúde da família rural. Esses são os grandes objetivos que nós tivemos. E, a rigor, no mundo inteiro, já pesquisa, extensão rural e o ensino trabalhavam juntos, porque são três áreas que precisam trabalhar juntos. Nos Estados Unidos, eu visitei, depois tive a oportunidade de visitar na Inglaterra, a pesquisa quem fazia era a própria universidade, né? Vinculada à universidade, e dali a extensão também tinha serviço de extensão na Inglaterra naquele tempo, já porque era tudo dentro da mesma unidade. Então, os três têm que trabalhar juntos, como está o IDM. Hoje que é uma pesquisa aqui, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, eu tenho aqui a história de cada um dos primeiros extensionistas que nós tivemos, sobre como iniciou, como funcionou, no caso do Paraná, nosso serviço de extensão. Os primeiros 10 anos não foram muito fáceis. Falta de recursos, o governo não entendia, não conhecia e tal, mas depois foi melhorando. Fazia-se convênio com prefeituras, com cooperativas, e com isso nós conseguimos, por exemplo, construir esse prédio aqui com grande parte, pelo menos 60% do custo, com recursos gerados pela própria empresa, não do governo do estado ou do governo federal. Não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta, que o assunto é bastante grande, né? Os 40 anos que eu trabalhei aqui,
houve épocas muito boas, né? Quando eu fui regional em Irati, ficamos 6 meses sem receber o salário, mas é interessante que o posto de combustível que precisava para poder visitar os escritórios regionais, nesses 6 meses, e a casa que eu tinha alugado lá, foi uma família também, aluguel, o proprietário diz, não se preocupe, um dia vem o dinheiro. Realmente, eles me prestaram, deixaram morar na casa sem pagar o aluguel e abastecer o veículo com gasolina sem pagar, porque acreditavam que isso ia dar certo um dia. E realmente aconteceu. Boa noite a todos, eu sou o Diniz, sou o mais novo, mas já estou com 44 anos de casa. Também fui recebido na gestão do Dr. Guinter, Joaquim como nosso colega. Só queria que o senhor reforçasse como é que era o instrumento de trabalho, o que o extensionista levava com sua malinha, um carrinho, um jipinho, depois um Fusca, e o que mais? O conhecimento. O que nós tínhamos aí? Instrumentos, né, que eu acho que pode dar uma ideia quanto que isso aí. Esqueço o nome, né? Eloy Abutani. Eloy Abutani, esse pai do Eloy era criança quando eu trabalhei lá. E a gente trabalhava num grupo de líderes. A gente procurava uma pessoa que tinha uma certa influência no grupo todo. E com esses, então, investir ali, porque daí eles orientavam os demais. Basicamente, isso é o que nós aprendemos nos treinamentos que nós tivemos. Os pontos importantes que eu vejo, que eu sempre falo nas empresas que eu assessoro, assessorei e continuo assessorando ainda uma delas, então, da extensão rural, que uma das áreas mais importantes para a empresa, principalmente antigamente e hoje também, é a área de recursos humanos. A área que vai fazer recrutamento, seleção, o treinamento e o desenvolvimento dos recursos humanos. Esta equipe, que foi uma das maiores equipes que nós tivemos aqui naquela época, que depois foi diminuindo com a entrada do computador e tal, mas aí o Onofre e a equipe toda lá, sempre buscando e definindo para que serve melhor essa pessoa que nós vamos contratar. Psicólogas, etc., né, trabalhando nessa área. Para mim, foi graças a isso que nós conseguimos ter essa equipe que nós tivemos. Em 83, chegamos a 2.300 funcionários, em abril de 83. Então, é isso. Eu queria chamar a atenção, Rui, para algumas coisas que o Guinter colocou, que acho importante que o Joaquim nos ajude a entender essa transformação que ocorreu no estado do Paraná. O Guinter fez menção a essa agricultura que existia no estado, acho que naquela época, né, Guinter? Começou a cultura do café, daqui a pouco veio a soja, né? Nós fomos para o oeste com a soja e para o norte com o café. Isso. E hoje nós temos um quadro assim, estamos começando a safra de verão. Uma safra que deve render ao Paraná, essa é a expectativa, Joaquim, 46 milhões de toneladas, que coloca o estado como o segundo maior produtor de soja, como o segundo maior produtor de milho, como segunda maior bacia leiteira do país, um estado que produz 13 mil toneladas de frango por dia. Tudo isso, Joaquim, no estado que é 2,34% só do território nacional. Como é que aconteceu isso, Joaquim? Você que participou dessa história a partir de 1972. Boa noite para os companheiros, os colegas que estão participando. Eu estou muito feliz por ter recebido o convite do Natalino. Ele me disse, vamos fazer uma conversa. Então, também
não preparei como nós preparávamos as conversas antigamente, né? Mas estou muito feliz de conversar com isso, parabenizar o Rui pela iniciativa, para não ser muito prolixo, porque se eu bobear, eu falo a noite toda, né? Mas o seguinte, a introdução que o Gui deu nos ajuda muito a visualizar a trajetória dessa organização chamada Extensão Rural no Paraná. Eu entrei na antiga Carpa em 1972. Saí de Piracicaba, vim para Paraná e conhecia muito pouco do Paraná, embora tenha nascido no norte do Paraná. Iniciei a minha vida profissional no Sudoeste, em Pato Branco. Ao lado do crescimento, a Carpa, na época, foi uma escola para mim e me ajudou muito como profissional e como pessoa. Nessa trajetória, eu tive a oportunidade, através dos meus antigos superiores, o Inter e outros, tive a oportunidade de desenvolver diferentes tipos de trabalho que, em alguns momentos, a gente para e pensa assim, aquilo foi muito bom. Nesse quadro, nós vemos essa transformação que o Natalino levantou lá no início, dos anos 60, que o Guiter começou. Essa transformação toda teve um papel da extensão rural, não sozinha, mas estivemos juntos com a pesquisa local para o Iapar, a própria Embrapa, instalando centros aqui no Paraná, mas a pesquisa iniciando os trabalhos aqui, nós interagindo com a pesquisa. Uma das coisas fundamentais dessa história do Paraná foi essa integração com o Iapar, com a Embrapa. Muitas vezes tínhamos diferenças ou formas de ver algumas coisas diferentes, mas elas sempre existiam e sempre foi se fortalecendo. Então, quando nós vemos hoje o Paraná desse jeito, tem um papel muito forte dessas instituições. E algumas coisas que a gente vê aí no hoje sendo colocadas, o agronegócio é o mais comentado aí nos setores da economia do país, a maioria das vezes alguns papéis passam desapercebidos. No agronegócio do Paraná, por exemplo, tem uma coisa que passa um pouco desapercebido, quem sabe somos nós, algumas outras pessoas, mas que nos dá muito orgulho. É, por exemplo, a força do cooperativismo no Paraná. Quando eu entrei na antiga ACAP, a função que eu tinha era ser assessor de cooperativa. E nesse trabalho, muitas dessas cooperativas que nós temos hoje, forte, e que são orgulho do Paraná e nosso orgulho, começaram com o esforço lá do extensionista, apoiado por toda uma equipe. Quando eu entrei, nós tínhamos um projeto Iguaçu de cooperativismo. Ele não foi um projeto que veio de cima para baixo. Tem que montar um programa de cooperativismo. É uma das coisas mais bonitas, quem consegue ter tempo de mergulhar na história mais profunda das cooperativas do Paraná, é o fato de que isso nasceu numa base. E daí, a Carpa, na época, com o Dúlio, com o Cícero, 69, 70. Junto com o INCRA, que tinha o Dr. Silvio Galdino, que era um entusiasta do cooperativismo, junto com o Enio, do DAC, criou-se o projeto Iguaçu de cooperativismo. Eu, por exemplo, olha, quando estou lá pelo oeste, fico orgulhoso quando passo do extremo oeste e vejo a LAR. Eu estive na LAR, designado pelos Peter, Agostinho e tal. Ex-regional, que é o principal. Quando nós chegamos lá, o assessor antigo estava saindo e a ANER tinha 158, que se chamava Pomazil na época, 158 agricultores. A sede era inicial e uma das estratégias era trazer a sede para Medianeira. A cobrança que o Silvio Tedel me fazia, o Bergamini, precisa fazer um plano de desenvolvimento para a cooperativa. E eu, praticamente recém-formado, né? Como é que eu vou fazer isso? O primeiro esboço de plano apresentei para eles muito na época, muito firmes e tal, disseram, Joaquim, isso aqui está bom, mas isso aqui é só um subsídio para o plano de desenvolvimento. E me passaram uma série de recomendações para nós fazermos o primeiro plano de desenvolvimento da LAR. E assim foi com outras cooperativas. E hoje, quando a gente vê, por exemplo, o Ânimo, assim foi nosso extensionista, estava dentro desse projeto, como extensionista. E a Copavelo, nós tínhamos extensionistas dentro da Copavelo, lá em Palotina,
Cevale, Que era Coppervale. antes a Caipa entrou lá, tinha uma cooperativa que precisou ser liquidada. Liquidou, aí veio o extensor de Jair, o Secolé começou o trabalho de formar uma nova cooperativa, que é a Cevale de hoje. Então, tem alguns trabalhos que eles vão se perdendo, né? Aquela história, o papel das organizações nisso. Nesse avanço, com a entrada forte dos grãos e na economia do Paraná, nós crescemos, o nosso trabalho cresceu muito. Mas ali, já em 75, quando você me convidou para vir para cá, a nossa integração com a pesquisa, com a Embrapa e Cuiabá, nós desenvolvimos o que nós chamávamos na época, até muitas vezes criticado, as áreas, pacotes tecnológicos. Aquilo foi uma coisa de pesquisa e extensão junto com os agricultores. É importante que se tenha que esse processo foi um processo assim, muito difícil, doloroso, mas de uma grande satisfação entre nós que vivemos naquela época. A extensão do Paraná teve grandes trabalhos nessa integração com a pesquisa. As cooperativas, quando começaram a caminhar com as próprias pernas, integradas com cooperativas, e aí nós tivemos, por exemplo, além do cooperativo, tivemos muitos projetos, mas um que o Brasil inteiro conhece até hoje, estou vendo o Garibaldi ali, o Garibaldi participou muito forte disso, e outro, o Rui, colega da pesquisa, o grande projeto de manejo de solos. O Brasil inteiro olhou com olhos diferentes do Paraná por um projeto ou por projetos como esse, que a integração de pesquisa e extensão puxou mais tarde, pós o grande programa de manejo de solos, que foi se consolidando, nós tivemos outros projetos, por exemplo, tivemos um projeto chamado 12 Meses, que talvez tenha sido o maior projeto de combate à pobreza que o Paraná já teve. Foi um projeto que mexeu com todas as comunidades pobres do Paraná, e nesse projeto tinha como gerar renda nas pequenas propriedades. E lá estávamos nós também, pesquisa e extensão, desenvolvendo propostas para aqueles produtores mais frágeis do Paraná. Então, o que, de certa forma, me chama a atenção, e eu já passei dos 70, né, já estou lá na frente, e com 46 anos de vivência, eu olho para trás e vejo assim, tivemos muitas dificuldades, tivemos falhas aqui, falhas acolá, mas o resultado final está sendo muito bom. O Paraná é o que é, embora não se perceba e não seja muito divulgado, ele é o que é pelo esforço dessas organizações nossas que apoiam a Embrapa, com seus centros aqui, centros que estão fora, mas que trabalhavam conosco, e as cooperativas, depois que elas começaram a caminhar com as próprias pernas. E uma coisa que me marcou nesse trabalho, além da relação que nós conseguimos construir juntos, no IAPAR, na Embrapa, na FAEP, na FETAEP, no Senar, no SEBRAE, uma das coisas que me chamava a atenção, quando as coisas estão prontas, muitas vezes a gente não percebe como é que está o alicerce, como é que foi o alicerce. Mas, viu, Guiter, numa das oportunidades, eu já trabalhando aqui no Central com coisas mais estratégicas, no esforço de estudar um pouco mais a economia, o desenvolvimento do Paraná, numa dessas, alguns pesquisadores de fora, principalmente da USP, me desafiaram algumas vezes sobre as propostas que nós tínhamos, os debates que nós tínhamos, e algumas vezes eles me disseram assim, você tem que mostrar isso, nós queremos ver em loco isso. E um deles foi muito conhecido do pessoal da socioeconomia, o Décio Silvestari, da FIP. O Décio, nós fomos colegas da graduação, eu um pouco mais velho que ele, 2 anos mais velho, mas nós não tínhamos quase nada de relacionamento durante a universidade. E em função do nosso trabalho aqui, começamos a nos relacionar. Aí uma dessas ele falou aqui, quero conhecer. Aí organizamos uma viagem. Ele veio para o Paraná, nós demos uma volta, vendo as organizações, visitamos cooperativas, o IAPAR, e ele dizia assim para mim, Joaquim, ninguém sabe, nem eu sabia,
ver o que o extensionismo fez para a agricultura do Paraná. Extensionismo foi o termo que ele usou. A mesma coisa, um outro pesquisador da área de socioeconomia, também da FIP, bastante conhecido, o Zé Eli da Veiga. De tanto nós debatermos projetos para nós e nós buscarmos apoio aqui e lá, também desafiou. Eu quero ver. E aí veio aqui a visão diferente. E um dos que eu conheci, que eu já lia muito e tinha muito intenção de encontrar, o Zander Navarro. O Zander é um pesquisador que olha no macro e se admirava com o resultado dos nossos projetos. Por exemplo, ele foi um dos que fez a avaliação do programa de manejo de solos, uma avaliação extremamente positiva para as instituições que tocaram o manejo de solos, né? Para a Iapar, a Carpa, a Emater, as outras instituições. Tem um quadro em que a nossa história da agricultura do Paraná, embora não seja, em muitos meios assim, destacada, é uma história em que os grandes sustentáculos, o grande trabalho inicial e depois a continuidade foram as nossas instituições. E nessas instituições, a Embrapa, o Iapar, nós na extensão. Então, muitas vezes eu fico pensando assim, caramba, muitas vezes o trabalho do extensionista não é glamouroso, aquela coisa assim, que o cara está na imprensa nacional, internacional, mas é um trabalho como clínico geral, que hoje em dia para nós aqui, o geriatra enxerga o todo. E nesse todo, o importante não é aquela área isolada ou aquele ponto isolado, é que o agricultor, a sua família, a agricultura enquanto setor cresça, é uma coisa de um pilar só. Então, companheiros, muito obrigado. Estou feliz de conversar com vocês. Depois de tantos anos, gostaria de estar perto de vocês para dar um abraço, mas é um pouco da contribuição para esse evento aqui que eu gostaria de dar. Joaquim, vocês se referiram a essa transformação e fizeram referência a algumas coisas que eu acho que tem DNA da extensão. Primeiro, cooperativismo. Nós temos hoje, entre as 10 maiores cooperativas do Brasil, 7 são do Paraná. Está ali o Zé Rosa, que era assessor, Joaquim, que era assessor. E a maior da América Latina. E a maior da América Latina. Isso é uma cria da extensão rural. 3 presidentes da OCEPAR eram dessa casa. O Galassini, que é da maior cooperativa, era extensionista. Então, essa é uma referência que vale a pena a gente lembrar desse papel histórico da extensão, que ajuda, Guilherme, o Paraná a ter hoje a segunda maior renda por hectare entre os estados do Brasil. Portanto, essa competência está ligada à extensão rural. E a segunda referência que o Joaquim colocou, até hoje o Banco Mundial considera o Paraná como referência em manejo de solo, né? E isso nasceu de um desequilíbrio, de um desafio. Com a intensificação da agricultura, nós começamos a ter problema de erosão, de escorrimento superficial de água, e nós fomos considerados pelo Banco Mundial como referência, figura do Nestor Braganholo, começou com o PROIX. E eu fiz parte dessa história, Guilherme, quando eu entrei em Toledo, você me colocou lá, e gostei que você falou que trabalhou em Irati, porque eu também trabalhei em Irati. Por isso que Irati é tão bom assim. Mas acho que essas referências no cooperativismo, manejo de solo, e outra coisa que eu acho assim, fundamental, aqui vou passar para o Diniz agora, o Paraná tem hoje 85% das propriedades menos de 50 hectares. Então, ele é um estado de pequenas propriedades. E mesmo assim, nós somos essa coisa chamada de supermercado do mundo pela nossa competência e tal. Tem uma coisa que foi fundamental, Guilherme, que é o arranjo organizacional que se formou no estado do Paraná. A gente conseguiu, ao longo desses 50, 60, 70 anos, formar essa sinergia. Pesquisa, seja da Embrapa, seja do Iapar, extensão rural e cooperativismo, né? Eu acho que isso é um fator que ajudou o Paraná a ser essa potência no rural, essa potência no agro, essa potência na agricultura. Eu queria pegar o mais novo aqui, o caçula, o Diniz, para falar um pouco da sua experiência, Diniz. Bom, boa noite de novo. Eu estou até sem jeito de falar, porque
depois da sua idade falar aqui, experiências, eu estou vivendo um momento dessa transição que nós vivenciamos nos anos 80 até o presente. Por estar na ativa, a gente vivenciou e viveu essa condição de transformação do Estado e das coisas que estão acontecendo. Tudo que nós estamos vivendo à nossa frente. E nós estamos numa outra situação de antes chamada entidades, e que hoje, na realidade, nós estamos vivendo isso muito. Então, a diferença, baseado nessa vivência desses todos os anos de cooperação que existiu das entidades, hoje nós estamos vivendo um momento do Instituto, muito facilita ainda mais a ação daquilo que a pesquisa desenvolve, que ela vai buscando, vai nos trazendo, e nós estamos no grande desafio de levar esse produtor de uma forma mais dinâmica pelas soluções que temos hoje do trabalho, né? Como eu coloquei há pouco o Dr. Ginter na condição de que como é que era a nossa metodologia, nossas ferramentas, o nosso instrumental naquela época para o momento atual. E hoje temos uma competitividade, vamos falar assim, de levar essa informação. Então, nós temos que trabalhar muito dentro da questão da transferência, de trazer a informação que a pesquisa desenvolve, seja em Embrapa, seja hoje o IDR, né, da antiga IAPAI, para um momento que a evolução está sendo muito dinâmica, muito rápida, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de estar reunido com um grupo de extensionistas e pesquisadores numa capacitação que nós trouxemos algumas etapas de uma reciclagem, olhar um pouco o que está acontecendo em termos de metodologia e comunicação. E ontem foi o segmento até digital. Trouxemos a academia para também conversar conosco. Então, estavam presentes um professor que dá a cadeira de até digital, uma coisa nova, lá no Rio Grande do Sul, o professor Ezequiel, e o professor Suim, que é da USP, que está também se atualizando e trazendo e criando situações novas para trabalhar. O interessante foi que, embora ainda tenhamos muitas coisas que vinham acontecendo, que a gente traz dentro do DNA da extensão e da pesquisa, aquele seu jeito de trabalhar, de abordagem, de atuar, tem muito ainda a avançar para utilizar os recursos que hoje existem na disponibilidade de ferramentas, né? Esse negócio que chama de smartphone, que isso tem tudo aqui na mão, da informação, da comunicação, mas que não dispensa o trabalho da pessoa, do ente, né? Seja o extensionista falando, seja o pesquisador fazendo também o seu conhecimento. Então, por mais que a gente esteja se atualizando, percebe-se que precisa muito das pessoas. E é isso que nós trabalhamos no Estado. Então, o que o Natalino levantou, a sinergia que existiu da parte das pessoas disponíveis para a somatória das vontades, da energia que se concentra para levar ao desenvolvimento, nós trazemos a condição do desenvolvimento. Essa transição, como falei no início, nós crescemos muito e hoje estamos trazendo um movimento na questão do cooperativismo, sabe, Joaquim? Estamos com 72 cooperativas, pequenas cooperativas, sendo trabalhado aquela base que nós tivemos lá de gestão por parte, né, da condição de funcionamento, seja no corpo diretivo, seja os associados, como também um outro segmento na questão de planos de trabalho para as cooperativas se viabilizarem. Nem todas das 72 que nós estamos aí responsáveis a atuar, algumas já ficaram para trás por situações, mas a gente sabe que vai dar um talento novo para o pequeno, que de repente não está ainda participando dessas outras cooperativas que viraram instituições fortes, né, do agro, com a industrialização muito presente e trazendo todos os resultados muito importantes e que nós também atuamos. Que a própria CEPAC está enxergando isso, como ciclo que se dá, para tentar agregar essas que estavam, de repente, esquecidas, e que estavam se recompondo e estão se reerguendo o Estado. O trabalho também que nós estamos aí trazendo, discutindo, é um novo programa da Recursos Naturais e Sustentabilidade. Nossa mania, né, de falar em si, PRS, questão da irrigação, e com viés muito forte na questão da água. São da água, além do solo, com certeza, mas também muito viés da produção da água, do manejo da água e a condição de sustentabilidade para o futuro. Estamos vendo crise, como vivemos agora, né? No início aí, 2020, 2021, 2022, crises hídricas, né?
Estamos construindo esse projeto, também está agora no viés do Banco Mundial, que acho que o Nadir vai comentar um pouco mais, né? Buscando também nos ajudar no novo projeto, baseado naquilo que nós construímos ao longo de todos esses anos. 25, 30 anos atrás, né? Foram construídos os programas que deram início aí ao Pro Rural, para Paraná 12 meses, né? Lá atrás do Premisa, né? O nosso programa de manejo integrado de solos, com esse viés atual das dificuldades que nós estamos tendo aí com a questão hídrica, né, que é um programa que o Estado também vai investir pesado, está determinado, é um trabalho conjunto com o Sanepar, com as instituições de ensino, sabe, Toninho? Hoje também estamos vivendo um momento de nós estarmos muito enganchados com as universidades. Temos ações com todas as universidades, as 7 estaduais, a federal... Sem som, Rui. Está sem som, Rui. Eu acho que é importante nessa trajetória, Rui, a gente conversar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo no Paraná, que é um momento que consolidou um processo de fusão de 4 serviços, mas basicamente uma fusão entre a pesquisa e a extensão. São 2 competências essenciais que tiveram uma contribuição histórica, mas que chegou um momento que o governo entendeu o que tinha que fazer e no dia 31 de dezembro de 2019 saiu a lei que juntou 4 instituições e deu origem ao IDR. Esse processo não é um processo isolado do Estado do Paraná. Você hoje conta no dedo os estados em que extensão e pesquisa estão separados. Na maioria dos estados, isso já está junto. Acho que você tem separado no Rio Grande do Sul, tem separado em Minas, tem separado no Pernambuco, mas na maioria dos estados, acho que 17 estados, você já tem isso junto. Esse é um esforço para você qualificar ainda mais a entrega. Isso é uma leitura, e é importante que a gente tenha isso, de que os modelos, eles precisam se atualizar. Existem algumas questões, Joaquim, que nesse momento nós estamos preocupados. A fusão é para enfrentar essa preocupação. Então, a gente tem uma leitura assim, nós fizemos bem o dever de casa, ajudamos a criar essa competência no agronegócio, na agricultura familiar, mas começam a aparecer algumas questões que você precisa colocar um pouco mais de atenção. Vamos pensar assim, nós somos referência em manejo de solo pelo Banco, em conservação do solo pelo Banco Mundial, mas a gente já começa a ter um processo que a gente chama de recrudescimento do processo erosivo, fruto da intensificação da agricultura. Com a intensificação da agricultura, Guilherme, as máquinas ficaram maiores. Os terraços de base estreita começaram a incomodar. Então, em muitos casos, nós tiramos terraços, mas não fizemos a cobertura correta de solo. Aí você começa a ter problemas de erosão e você começa a ter um problema sério de escassez hídrica. E essa é uma coisa que a gente não evoluiu. Processo de irrigação dos solos. Então, a extensão ela precisa, junto com a pesquisa, nesse novo momento, qualificar a entrega, que o Estado continue sendo um Estado sustentável e competitivo, assim como a gente começa a ter algumas questões do uso inadequado de agrotóxicos, que a extensão precisa focar, que a pesquisa precisa focar, precisa qualificar a entrega. Está ali o Elídio de Oliveira, que está junto conosco no desafio, principalmente no arelito, né, Elídio, da gente ser competente numa área hoje de 3 milhões e 100 mil hectares, que exige do Estado uma contribuição. E queria ainda, Guilherme, colocar assim, nesse momento do desenvolvimento do Estado, nós estamos assistindo um processo crescente de preocupação dos governantes com pavimentação de estradas rurais. O Paraná tem hoje, calcula-se, 157 mil quilômetros de estrada. E a gente tem discutido assim, não é justo com a família que está no meio rural, e aí nós podemos conversar. O Paraná ainda tem 12,4% da sua população morando no meio rural. É importante segurar a população do meio rural, porque em algumas atividades, colheita de café, colheita de laranja lá em Paranaguaí, colheita de concanha em Cerro Azul, colheita de maçã em Porto Amazonas. Está faltando mão de obra. Quer seja pela penosidade, que não segura o jovem no campo,
mas principalmente pela escassez de mão de obra. Então, é importante você levar mecanismo de qualidade de vida para manter essa população do campo. E o pavimento de estradas rurais é um desses componentes que leva a extensão rural do Paraná a dar essa contribuição. Então, nós começamos a ter uma questão, Joaquim, você ajudou na qualificação de processos de cadeias produtivas. Nesse momento, nós estamos com um grupo focado em como é que eu ajudo o rural paranaense a ter qualidade de vida. Então, esse é um momento nessa história que o Guiter relatou, que é a história da junção de duas competências históricas, a pesquisa e a extensão juntas, para tornar nosso Estado cada vez mais competente. Joaquim, queria ouvir de novo você. Eu confesso para vocês que em 2018, quando saí da Emater, me desliguei da Emater, eu assumi um estilo de vida e pensei comigo o seguinte: olha, vou ficar atento, como está o meu amigo Nilceu ali, vou ficar atento à vida do Estado, desse nosso Estado, né? Mas eu não vou mergulhar em coisas que eu não possa estar dando contribuição mais consistente. Então, de repente, eu fico um palpiteiro sem ter consistência, não adianta nada. Mas algumas coisas eu me arrisco. Uma das coisas desses desafios que nós temos pela frente, o Paraná tem pela frente, eu já nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos aqui na Emater, e tentando compreender melhor a economia, o desenvolvimento do Estado, entre outras coisas, uma coisa me chamava a atenção: esse deslocamento da população. Nós estamos num país, e o Paraná está dentro do país, onde as oportunidades elas estão se concentrando em algumas áreas geográficas. Na época, eu estudava com mais afinco, hoje sou mais curioso, mas ainda vale a preocupação. Se nós analisarmos aqui na região de Curitiba, até 2030, 2035, nós deveremos ter, pelas projeções, aí próximo de 500 mil pessoas novas. Eu olhando, eu não me lembro todas as informações, Toledo, por exemplo. Toledo não me lembro exatamente os números, mas é em torno de 30 mil pessoas novas. Ali, Londrina, uma expansão grande também. Então, uma coisa que eu guardo, latifundiário, então, José Pinhais, tem os 5 alqueires lá, mas é um latifúndio. São Pinhais até 2030, um pouco mais, um pouco menos, serão mais 100 mil pessoas. Quais as oportunidades que as grandes cidades, essas pequenas metrópoles, né, vamos dizer assim, Toledo, Cascavel, Pato Branco, Londrina, Apucarana, Maringá, têm para esse pessoal? Os outros setores da economia não estão assim tão vigorosos como o agronegócio. Aí vem uma das questões que o Natalino levantou. Estudando um pouco o Paraná, os meus estudos são lá de trás, mas ainda tem certas validades. O Paraná, a área média de soja nossa, que é um produto mais importante do Estado, na época era 50 hectares. Daí eu discutindo, estudando o Brasil e tal, no Mato Grosso, 2.000 hectares. O Barreiras, Luiz Eduardo, então 2.000, quase 3.000 hectares. A diferença, a gente pode dizer, não, mas o preço da soja aqui é melhor que lá, mas e os custos fixos nossos? Porque para uma família, terreno em grãos é diferente. Eu até simulamos com alguns colegas com a oportunidade que a expansão sustentável de grãos numa área, ela teria que incorporar pelo menos 5 ou 6 unidades familiares. Então, essa questão me chamava a atenção na época como uma das preocupações no nível estratégico para o Estado e para as nossas organizações. Porque nós precisamos pensar como os outros setores não têm crescido e ofertado oportunidades para os jovens que estão vindo aí. Nós precisamos pensar que há condições de ter oportunidades lá no pequeno município. Na época, nós fizemos uma análise baseada em critérios que o pessoal da FIP desenvolveu e nós tínhamos
uma relação, eu não tenho o número agora exato, mas trabalhei com isso, uma relação de que os municípios que nós chamávamos os esvaentes, 180. Né? municípios que perdem população. Essa população vai para algum lugar. Tem aqueles municípios estagnados, né? Estabilizados. É aquele que nem perde muito, nem ganha muito. E tem os municípios atraentes. Os atraentes, pelos dados da época, que eu ainda tenho, mas eles estão desatualizados, né? Porque não os atualizei. Então, nós temos que pensar, nós, paranaenses, as nossas instituições, outras organizações, pensarmos como desenvolver oportunidades no interior do Estado. Uma das questões que surgem, não é só mais que surgem, é nós também ampliarmos e consolidarmos algumas atividades produtivas que não são tão fortes como, por exemplo, atividades produtivas na área do porte granjeiro. E tem regiões que nós precisamos criar algumas oportunidades nesse sentido. E isso é uma coisa que precisa muito estudo e que o IDR e outras instituições, eu penso que poderiam contribuir bastante, porque uma das coisas nesses 40 e poucos anos que eu pude vivenciar com vocês, com todos os colegas aí do Paraná e tal, é que iniciativas, ideias meio fora de contexto, ou como pode ser essa minha aqui, em algum momento elas começaram a caminhar e começaram a se ter uma certa viabilidade. E eu sempre, nas conversas informais com os amigos mais íntimos e tal, ainda da pesquisa, da extensão, ainda levantava e citava sempre. Quem já foi no polo frutícola lá de Petrolina, Juazeiro? Eu tive a oportunidade, na época que o Guinter, nós trabalhávamos juntos, ele era meu chefe, tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos juntos, muitos trabalhos, mas um deles junto com a Embrapa, e pude ver, naquela época, em 76, o início do planejamento do polo frutícola em Petrolina. Ninguém acreditava. Tudo é possível, externo, não sei o quê. Bem, se houver uma determinação política, uma determinação, uma base técnica e tal, as coisas acontecem. E começou devagar, muitas dificuldades. Se nós olharmos o Cerrado, nós que começamos no início dos anos 70, o Cerrado não era nada. E eu me lembro que nós aqui, você foi um dos responsáveis, nós aqui da CARPA, na época, fomos uma instituição incumbida de organizar o primeiro plano de capacitação de assistência técnica em grãos para o Cerrado. Ninguém conhecia soja, trigo, os nossos colegas técnicos agrícolas, agrônomos e tal, não conheciam. Nem nós, mas nós fomos adaptando, junto com a Embrapa, principalmente, organizamos o primeiro plano que a Embrater, a antiga Embrater, desenvolveu com as entidades de extensão de Goiás, do Mato Grosso. Agora, ninguém dava nada para o Cerrado, mas o poder público da época, assim como lá Petrolina, e tem outros projetos, eles acreditaram, investiram e hoje são uma potência. Então, no nosso caso, de vez em quando eu fico sonhando, né? Nós precisamos discutir, aprimorar uma ideia nessa linha e desenvolver todas as competências que tem para sensibilizar políticos, sensibilizar setor empresarial. Nós podemos fazer um pequeno perfil da nossa produção agrícola, hoje concentrada na soja, no frango, né? Talvez pensar, viu, Liceu, em algumas coisas da área do hortigranjeiro, aonde você possa ter uma utilização de mão de obra maior. Durante a minha carreira aqui na Emater, numa oportunidade, eu sempre gostei de estudar, de ler, assinava revistas estrangeiras e tal, mas como era mais difícil para nós termos intercâmbios para fora do país, eu, tendo contato com os companheiros que iam para fora, e assinando revistas, estudando, pedindo livros, shots fizeram que me mandavam muitos livros de lá que eu pedia, né? Eu achava que seria daquele jeito. Mas, numa oportunidade, a diretoria da Emater, acho que foi em 94, por aí, você viu, entrei em 72, 94, ela promoveu uma viagem para Israel. E nesse grupo eu me incluí. Nós éramos 5 ou 6 que fomos. Aí fomos para Israel. De Israel fomos à Holanda. E da Holanda
nós íamos embora, eu pedi para o diretor da época, olha, eu queria dar uma olhada na Inglaterra, 2, 3 dias na Universidade de Reading. Eu tive a oportunidade, não pude usufruir dessa oportunidade por outras razões, de uma época ser convidado para fazer um mestrado em Reading, mas por outras questões eu não pude ir. Mas manteve-se o contato, sabe? De volta, eu pensei assim com os meus doutores, olha, eu achava que só estudando eu ia me manter assim entusiasmado, livre, mas quando você vê em loco, né, aquilo que eu conhecia por livros e por revistas ficou muito maior eu conversando com as pessoas. Aí, na minha vida profissional, eu sempre reservava uma certa parte do meu salário e saía para viagens nas minhas férias. E eu pude ver, por exemplo, desse critério de esforço pessoal, eu, numas férias, entre outras que eu tive, fui à Califórnia. E a Califórnia hoje está com sérios problemas sociais e tal, mas do ponto de vista econômico, agrícola, a Califórnia é o maior PIB dos Estados americanos e é o maior VBP dos Estados americanos. Esse VBP agrícola da Califórnia, eu brinco com os amigos mais íntimos, não é verdadeiro, mas é baseado em quê? Em frutas e olericolas. Tive a oportunidade de ver tanto agricultores familiares, né, de conversar, de participar de algumas reuniões, me recebiam meio desconfiados, mas tive a oportunidade, nos comunicamos com alguns até hoje, mas é para citar, por exemplo, que nós podemos ter aqui alguns polos de hortigranjeiros que impulsionem determinadas regiões. Agora, não é uma coisa daqueles que, olha, é bom plantar alface, vamos plantar alface. Tal como lá em Petrolina, em Juazeiro, tal como no Cerrado, foi uma coisa planejada. Se nós planejarmos, viu, Natalina? Se nós conseguirmos ter um bom plano, ter bons parceiros, nós podemos enfrentar o futuro da agricultura do Paraná numa outra situação. Então, no contexto da extensão rural e hoje de uma instituição como o IBR, eu penso que, com todas as dificuldades que tem instituições públicas, ela tem essa oportunidade de enfrentar como a questão da água, ela tem possibilidades de desenvolver propostas e agregar instituições, gentes, empresários para determinadas atividades, tal como foi no projeto Iguaçu, que depois se expandiu. Ninguém acreditava que nós fôssemos ter cooperativas daquele jeito. E, no entanto, as cooperativas são o que são porque alguns grupos de pessoas acreditaram e fizeram um trabalho, agregaram parceiros, conquistaram confiança, e isso nós podemos fazer, Natal. Eu acho que é uma grande oportunidade. O Joaquim chama atenção, e a gente caminhando aí para o fim, eu queria colocar da seguinte forma. O Paraná cultiva hoje 5.700.000 hectares de soja. É uma área considerável dentro daquilo que a gente tem no estado. Só que, quando você pega os dados do número de estabelecimento, que é um indicador que o IBGE trabalha, o Paraná reduziu 65 mil estabelecimentos em 10 anos. Exatamente por quê? Porque soja exige escala de produção. Então, o cara vai pegando a área do vizinho, vai arrendando e o vizinho vai embora. É o fenômeno que a gente chama de densidade de renda que você está chamando a atenção. Essa é uma coisa que a gente precisa ter presente. E aí eu queria insultar o Dr. Guinter dizendo assim, Dr. Guinter, o senhor ajudou a criar a extensão rural no Paraná. E eu queria afirmar assim, frente a isso que o Joaquim está colocando, a extensão ainda é uma atividade necessária para o Paraná. E estou dizendo isso porque as informações dizem para mim o seguinte, no máximo 40-45% dos agricultores do Paraná têm acesso à assistência técnica. E daí a gente começa a perder gente. Então, essas oportunidades, Joaquim, que você coloca, se a extensão não fizer isso, ninguém vai fazer. A extensão ainda é necessária. E me incomoda uma coisa, o Guinter falou assim, nós já chegamos a ter 2.200 funcionários. 2.300. Mesmo depois, Elir, da fusão,
nós estamos com 1.400, juntando extensão e pesquisa. Está certo, nós estamos nos preparando agora. 2 movimentos. Um movimento que nós estamos chamando de um processo simplificado de seleção. Né? Tem aí mais uns 80 funcionários. Que abriram um concurso público para o ano que vem para 422 funcionários, envolvendo tanto extensionista como pesquisador. A gente volta a contratar pesquisador. Não precisa ficar bravo, Elir. A gente volta a contratar pesquisador. Mas a extensão ela continua sendo uma atividade necessária para o nosso Estado. Certo, doutor Guilherme? Sim. Fala, doutor Guilherme. A questão do cooperativismo, como cresceu. Realmente, isso foi um trabalho que começou em 1962, lá em União da Vitória, com Benjamin Hammerschmidt, que era extensionista local. Depois foi presidente da OCEPAR. Eu fiz estágio com ele, nesse grupo, então já tinha algumas cooperativinhas que ele criava. E aí, verificou-se que não era assim que se criou o projeto Iguaçu, com várias pessoas que daí estudaram essa questão do cooperativismo. Mas hoje o cooperativismo para mim é importante, não que a extensão do área de pesquisa não seja importante, ela continua sendo importante, mas as cooperativas estão contratando técnicos agrônomos para assessorar seus associados e em grande número já. As cooperativas estão começando também a fazer pesquisa, em montar unidades de pesquisa, que é importante, é necessário. E é importante que o IAPAR e a Embrapa se juntem a isso, né? Apoiem, porque sem pesquisa nós não vamos adiante. Ficamos no estado, né? Então, realmente, as cooperativas hoje assumiram uma parte que a redução de extensionistas da Emater e do IBR, não sei quantos engenheiros agrônomos têm acordo. Vamos ter mais de 300 engenheiros agrônomos. É um trabalho muito importante. Então, realmente isso é importante, mas nós continuamos importantes, porque acho que temos que dar a esse pessoal das cooperativas a orientação necessária a como eles devem atuar e tal. E está pensando sempre 10, 15, 20 anos na frente, principalmente agora, com a COP30 lá. Como é que nós vamos fazer para manter diminuir o nosso aumento da temperatura, do calor e tal, que está existindo no mundo inteiro, que tem algumas pessoas, alguns políticos que acham que é besteira, que isso não existe, né? Mas existe mesmo, a gente sente isso. Então, eu acho que esse é um papel que nós temos e podemos continuar, além de atender os agricultores que precisam, também continuar assessorando as cooperativas para que os seus extensionistas, os seus pesquisadores, que uma cooperativa aqui de Castro, ela tem uma fundação de pesquisa que tem o mesmo nome da nossa FAPA, Fundação de Pesquisa ali de Castro, que existe há uns 40, 50 anos já, aqui do pessoal, os holandeses ali. Hoje várias cooperativas também estão montando suas unidades de pesquisa. Nós tivemos um dia de campo da Coamo. A Coamo tem pesquisa de solos em parcelas com mais de 40 anos seguidos. Esse ambiente organizacional que o Paraná construiu, ele precisa ser mantido. Essa integração entre a extensão pública, a extensão das cooperativas, a assistência técnica das cooperativas, o ambiente acadêmico, é isso que provoca a inovação na agricultura. E o grande desafio que eu vejo é como é que a gente inclui novos atores, novos agricultores, para evitar um fenômeno que a gente chama do distanciamento tecnológico. Esse é o papel que a extensão oficial ainda tem no Estado do Paraná. Doutor Rui, nós nos colocamos à disposição, esperamos que tenham atendido a expectativa dos senhores e gostaríamos de ouvir aqueles que nos assistem. Em primeiro lugar, vamos dar uma salva de palmas para os palestrantes aí. Isso. Eu coloquei já um aviso aí. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, levanta a mão. Tudo bem. Pode perguntar então, Nilson.
Primeiro de tudo, eu queria abraçar esses nossos 4 ícones da extensão aí, o Ginter, primeiro o presidente da Carpa, depois o Joaquim, que é o segundo mais velho, depois o Natalino e depois o Diniz. Eu os tenho como amigos. Eu queria fazer 2 considerações. Uma, só uma informação que o Ginter levantou no começo. O IAPAR não é de 75, não. O IAPAR é de 29 de junho de 72. Foi criado um ano antes da Embrapa, inclusive. Outra coisa que eu queria falar bem rapidinho, isso eu ia para o nosso presidente, vou colocar um pó de mico embaixo do braço dele, apesar da importância da junção que foi feita, principalmente na questão de pesquisa e extensão, formando o IDR, não desmerecendo as outras 2 instituições, eu sinto na tua palavra, na tua fala, que nós continuamos separados. Você está falando, precisamos contratar extensionista, precisamos contratar pesquisador. E o Ginter, no começo, ele falou da experiência dele na Europa, de ver que o tripé é junto. E eu tenho vivência por 2 vezes que eu estudei nos Estados Unidos, a primeira vez para mestrado em Minnesota, a segunda vez para doutorado em Ohio, que lá não existe a separação, são as 3 coisas juntas. A pessoa contratada para trabalhar tantos por cento em pesquisa, tanto por cento em extensão e tanto por cento em ensino, na mesma instituição. O IAPAR tentou uma vez passar para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque achava que, na época, era importante estar junto com o mesmo grupo de pessoas que faz pesquisa nas universidades. Eu acho que, como foi feita a junção nossa aqui do IDR, que tinha faca e o queijo na mão, um pedaço do queijo caiu fora, que era exatamente aproveitar a estrutura. Nós temos hoje 7 universidades estaduais e elas estão fazendo pesquisa, muitas vezes não juntas. Então, de que tivesse sido feita a junção também das instituições e formar uma coisa só. Infelizmente, o pó de mico está aí, Natalino. Você ainda está ativo até politicamente de tentar pensar numa coisa dessa. Veja um exemplo, um só, do Cirino. O Cirino hoje é um pesquisador, ele é extensionista, mas ele é pesquisador, ele saiu fazer pós-graduação e etc e tal, é um pesquisador. Então, eu acho que o grupo das pessoas que são gerador de tecnologia, de novas tecnologias, tem que ter esse perfil. O IAPAR, em Londrina, há bastante tempo, já conseguiu montar um programa de pós-graduação e que tem formado bastante gente, né? Tudo vinculado com aquilo que é prioridade para a agricultura. Então, meu pau de mico é esse, professor Natalino. Pensa nessas coisas para o futuro, você tem a facilidade política aí para conversar com as pessoas, de tentar agora uma próximo projeto do Estado é juntar o que é hoje o IDR com as universidades estaduais. Só mais uma coisinha aqui que eu lembrei, que foi fundamental na época que trabalhávamos na construção de pacotes tecnológicos, era a função do nosso querido e saudoso Rafael Figueiredo. Rafael Figueiredo. Pensamento, hein? O Rafael participava em todas as reuniões. Eu era de Londrina, fiquei 10 anos no IAPAR em Londrina. O Rafael participava em todas as reuniões de programação dos projetos, dos programas de pesquisa do IAPAR. Infelizmente, daí excluiu essa interação, mas era fantástico. Obrigado, eu não quero mais tomar o tempo. É isso aí. Obrigado, professores. Parabéns. Dá licença, só para colocar um pouco de ordem, vamos tentar resumir na resposta, porque provavelmente muita gente quer. Olha aí, o Paulo Guilherme levantou o dedo e o Elir também já tinha pedido. Então, vamos fazer uma pergunta de uns 3 minutos no máximo e uma resposta de não mais de 5. Tá ok? Não, viu? Assim, não precisa 5 minutos, não, para provocar o meu seu. Nós assumimos um compromisso, fazer um esforço para manter a competência essencial da pesquisa e da extensão, com a fusão. Nítido assim, o IAPAR, a Emater e a Codapar, você tem 200 anos de cultura organizacional. Não é da noite para o dia que você vai conseguir esse intento da qualificação da entrega, que é um grande desafio. Nós mantemos esse esforço porque nós achamos que para o Paraná isso vai ser muito bom. Então, nesses primeiros 5 anos, o esforço foi interno do IDR,
Acho que agora tem que abrir realmente com as universidades, para a gente fortalecer essa coisa que a gente chamou do arranjo organizacional. Vê uma coisa assim, a gente tem hoje 385 unidades de extensão do Estado, 18 fazendas experimentais. Nesse momento, nós estamos fazendo um esforço para que em cada fazenda dessa, a gente tenha um planejamento de entrega direta aos agricultores. E isso vai ser um avanço, porque isso vai aproximar a geração de tecnologia com o uso, com a difusão dessas tecnologias, que era o sonho do Rafael Figueiredo. Por isso que eu falei assim, Nilson, nós estamos muito esperançosos nesse concurso. Nós vamos dobrar o número de pesquisadores, que é uma coisa que há tempo não se faz. Então, a gente cria daí um movimento novo nessa retomada do fortalecimento da agricultura familiar no estado do Paraná. Depois o Paulo bom. Guilherme. Então, boa noite a todos novamente. Foi muito bom ter ouvido o quarteto, né? E principalmente o Guinter, que faz muito tempo que eu não via ele, e o Guinter já foi meu chefe, que eu entrei na Emater em 83. Ele era presidente, então presidente da Emater. Eu fui trabalhar no Vale do Ivaí. Bom, com o que o Natalino falou, só retomando ali, que 12% da população paranaense mora na zona rural, só que um percentual muito grande, eu não sei quanto, depende do agro no Paraná. Tudo gira em torno da agricultura. E só que essa sociedade, ela não consegue perceber, talvez até por falha histórica nossa, que nós não levamos a ele essa atividade nossa, tanto pesquisa como extensão, a importância da pesquisa e da extensão para a sociedade paranaense, a sociedade como um todo. Se nós pegarmos, por exemplo, nós trabalhamos, mas os nossos eventos não conseguem chegar até nos veículos de comunicação. O Natalino viu, há poucos dias fizemos o evento na Fazenda Modelo, saiu tudo na página do IDR, mas não vai para os jornais, não vai para a imprensa local. Então, isso é muito ruim, para você não ter o reconhecimento da sociedade. A mesma coisa, a origem do cooperativismo, eu lembro que tinha os colegas nossos na época, os assessores de cooperativa, né, lá na Cevale, que eu trabalhei em Palotina, mas não há um reconhecimento histórico de hoje quem está nas cooperativas, inclusive dos departamentos técnicos, dos cooperados, esse papel histórico da extensão rural na criação das cooperativas. Então, esse é um desafio, de levar para a sociedade o reconhecimento do nosso trabalho, tanto da pesquisa quanto da extensão. Só para finalizar, gostaria até de aproveitar, o Natalino já sabe disso, nós já discutimos isso, a cadeia produtiva de proteína animal do Paraná é altamente vulnerável, nós dependemos só do milho safrinha, nós temos só 600 mil hectares de milho safra normal, que está em Guarapuava, Ponta Grossa, na região de Castro, e quando dá um período de estiagem, por exemplo, que aconteceu alguns anos atrás, a cadeia da proteína animal fica desesperada. Só que, em contrapartida, nós temos 2.700.000 hectares que ficam em pousio de inverno. Sendo que nós temos aí o Dr. Reed, quantas cultivares de trigo que ele criou e a equipe dele criou, nós temos excelentes cultivares de triticale e trigo, nós lideramos ainda as aveias forrageiras, graníferas, né, que também é utilizada não só para alimentação humana. Então, nós temos muito que crescer ainda, só que tem que ter uma política de governo, né, para fazer com que essas áreas sejam ocupadas para produzir, gerar emprego, para produzir alimento para produção de carne, proteína. A piscicultura também está crescendo muito no Paraná. Além de embelezar a propriedade, ela segura o jovem na propriedade. Então, nós temos muito desafio pela frente ainda. Eu só gostaria de falar, Natalino, que nós lá em Santa Teresa, nós fizemos já a oitava jornada com 800 participantes, 1.300, e nosso evento não chega até a mídia, a divulgação dos eventos nossos. Então, ela fica muito interno, e só os pares que tomam conhecimento. Então, é um desafio nosso sair um pouco da nossa porteira, né, e chegar até essa grande sociedade que não sabe mais que depende da agricultura paranaense nos seus negócios. Então, é isso aí. Tem 3 aspectos que o Elir coloca que merece a gente gastar energia nele. Uma que é essa da comunicação, e realmente acho que a gente precisa ter um projeto de comunicação com uma sociedade melhor, tenho dúvida disso.
A segunda questão, a importância da cadeia de proteína animal para o estado do Paraná. O Joaquim disse que se referiu aos estudos. O que a gente tem hoje é uma coisa assim, ó, todas as regiões do estado que desenvolveram a competência de transformar grãos em proteína animal jogaram a renda para cima. Todas. São as que estão na ponteira. E aí nós temos alguns problemas. Nós temos uma área de pousio grande que poderia qualificar ainda mais a alimentação animal. E a outra questão é, algumas regiões com excesso de esterco no solo, o que cria um passivo ambiental complicado e começa a limitar a expansão do negócio, né? Então, são desafios, né, que a gente precisa enfrentar. E aí, uma forma para fazer isso são políticas públicas de estímulo a essas regiões que têm área impulsiva. Eu acho basicamente essas questões que a gente precisa ter no radar. O Paulo Guilherme e depois o produtor Dilson Copo. Boa noite aos quatro, a todos que estão assistindo. Eu tenho uma pergunta diretamente para você, Guinter, e para o Joaquim, em função de uma curiosidade minha. Há uma defasagem entre a criação da Carpa Emater, extensão, e a pesquisa, o IAPAR, de aproximadamente 20 anos. Esse ano que vem vai completar 70 anos da criação da Carpa, ou seja, extensão, e a pesquisa tem 52 anos, pouquinho mais, pelos cálculos, 53 fez esse ano, né? Bom, então como era o trabalho de extensionista sem uma pesquisa que fizesse o processo adaptativo da tecnologia até então disponível para a nossa realidade? E o que eu vou acrescentar em relação a... Eu sou pesquisador há 44 anos aqui no Instituto, 39 no antigo IAPAR, mais 5 agora no IDR. E, Joaquim, você falou de novas oportunidades. No litoral do Paraná, pesquisas de uma colega preocupada com procurar alternativas transformou a pupunha numa realidade econômica em detrimento do corte de palmito jussara, que é proibido por lei. Então, essa prospecção, aliás, de novas oportunidades tem que ser baseado no conhecimento técnico e da experimentação. Portanto, sem pesquisa, a gente não avança. A gente pode copiar um monte de tecnologia que está disponível no mundo. A gente pode saber o estado da arte que está em várias regiões do mundo onde a gente tem a ideia de ter perspectiva econômica interessante para nós. Mas sem experimentação local, a gente não consegue ter consistência na recomendação. Recomendação que é função do extensionista. A você, Guinter, que é o primeiro que começou esse processo, e a você, Joaquim, a pergunta vai da mesma forma. Obrigado aos dois. Viu, Paulo? Vamos pegar a primeira que você levantou, a defasagem da pesquisa e da organização de uma pesquisa oficial e a extensão. Quando foi instalado o serviço de extensão, nós adotávamos uma metodologia de trabalho orientada pelo pessoal americano, né, da Fundação Rockefeller e tal, que se baseava no estilo americano, onde nós tínhamos uma metodologia de trabalho. E nesses casos, Paulo, onde, e era a grande maioria na época, eu, quando entrei, também sofri isso, Peter, 10 anos antes, mais do que eu. Um dos métodos que usávamos era aquilo chamado de unidades de observação. Nós não tínhamos, por exemplo, informações de pesquisa, então se nós não achávamos, vamos fazer uma unidade de observação. Era uma coisa que tinha uma metodologia, não era uma metodologia científica, né? Mas que nos ajudava a orientar um pouco melhor as nossas recomendações. E, naquela época, ainda nós já tínhamos alguns resquícios assim, de uma ação mais conjunta com a pesquisa, e os mais novos não se lembram, mas o Guinter e eu passamos por isso. Por exemplo, na área de solos, as recomendações não existiam como existem hoje, ou como na década de 70, 80 começaram a aparecer os resultados de pesquisa e saíram tabelas e outros tipos de recomendação. O que nós tínhamos? Nós tínhamos um contato, aqui, principalmente aqui no Paraná, nós tínhamos uma relação forte com o pessoal da Federal. E nós, na Federal, por exemplo, na área de solos, tínhamos um programa chamado Calibração de Solos.
era liderado pela Federal, e uma das pessoas que liderava isso na Universidade Federal aqui era o nosso amigo, colega Osmar Musili. Então, ele montava a equipe dele, montava a metodologia e mandava os insumos. Então, eu, por exemplo, lá em Pato Branco, técnico local, recém-formado e tal, recebia pacote, né, as caixas, com todas as parcelas já separadas e tal, toda a metodologia, nós escolhíamos e combinávamos com o produtor e dávamos aquilo conforme a orientação que o pessoal da Federal, nós tínhamos mais contato com os Vargas Livre e o Deodato, né? Implantávamos aquilo. Tinha falhas, porque nós lá no campo não tínhamos muitas vezes o mesmo rigor do pesquisador. Mas plantávamos, colhíamos, mandávamos os dados para cá e eles faziam a análise e depois faziam as recomendações. Aí eu confesso para você que o início foi assim muito primário, né? Mas foi a base para nós. E só uma curiosidade, eu quando brincava, né, o pessoal brincava, eu cheguei para Pato Branco com uma malinha de roupa e uma mala maior de livros e revistas e tal. E um monte de inspiração que eu tinha, você veja, em algumas áreas, eu usava a Bragança, conhece a Bragança, né? A Bragança, eu tinha uma coleção de Bragança desde o primeiro ano da universidade, lá em Piracicaba, e tudo aquilo eu levei comigo. Então, era aquele negócio, né? Vamos trabalhar com tal coisa e tal, inteiro, vamos procurar tem trabalho sobre isso, né? Então, foi difícil no começo. Só para completar, o que tange a pesquisa até 74, 75, essa integração Embrapa e APAR, e na época a CARPA, começou com o nome Pacotes Tecnológicos, e o primeiro foi feito de soja em Campo Mourão, em 1974, onde se reuniam produtores, pesquisadores e extensionistas e debatiam para aquela região, vocês conhecem bem, tecnologia de produção. A partir dali, a intensificação com a pesquisa, a extensão e pesquisa, foi crescendo e melhorando e aperfeiçoando. No que tange a atividades novas, uma das coisas que é importante é o seguinte: o Cerrado só se desenvolveu porque tinha pesquisa. Mas a pesquisa não existia, não estava lá disponível a tal ponto que se criou o Centro do Cerrado. A mesma coisa você vê nos outros polos aí de produção da fruticultura no Nordeste. Não tinha resultados de pesquisa disponíveis, mas nós vamos fazer pesquisa. Então, tem que ter claro que quando nós falamos, por exemplo, dos desafios para o desenvolvimento do rural do Paraná, sem pesquisa não há como caminhar. Agora, é preciso nós termos um conjunto de argumentos, dados e informações que sensibilizem a sociedade e os dirigentes aí da sociedade para investir nisso. Nós precisamos de pesquisa, vamos investir em pesquisa. Aquela finalidade. Então, viu, Pedro, a ideia não é assim uma coisa, vamos fazer no voluntarismo. Dilson, pode fazer pergunta. Boa noite, pessoal. Parabéns ao quarteto aí, é uma enciclopédia de conhecimento, né, pelos trabalhos de vocês. Parabéns. Eu sou de Toledo, e Toledo, ele sempre foi destaque no PIB do Paraná, ele é muito participativo, assim, quase que geralmente em primeiro lugar dos municípios. Mas eu queria só citar um exemplo. Eu comecei a integrar a lavoura pecuária. A lavoura, soja, milho, mais ou menos uma média, ela te dá o PIB por hectare em torno dos R$15.000 por ano, por hectare. O boi é 20 vezes mais, porque ele é um sistema super intensivo e a tendência dessa participação, a pecuária, nós pretendemos até melhorar porque estamos implantando irrigação. Na pecuária, você tem um uso, se tu tiver água, tu tem um uso 12 meses por ano. Por quê? No período do inverno, quando a pastagem começa a diminuir a sua produção, a gente implanta mix para pastoreio e você tem o ano inteiro alta intensidade de produção de foragem. Então, o PIB, ele multiplica por umas 20 vezes por hectare. Claro que dá serviço, dá muito investimento, etc, etc.
Mas eu diria o seguinte, nós deveríamos de resgatar o tempo, eu estou de 1972 aqui no Paraná, e eu sei que as cooperativas, departamento técnico, participavam bastante de pesquisas, até de produção de vespinha, do baculovírus, etc, etc. Sumiu tudo. Sumiu, hoje se lê cartilha das multinacionais. O Elir falou muito bem também, trazer mais a pesquisa do próprio IDR, coisa assim, eu acho que para o campo também. Vamos trazer para propriedades, não só áreas do próprio IAPAR. Eu também não entendo dessa legislação, se é possível, ou é falta de pessoas, mas vamos pensar em um recurso para pesquisa. Nós deveríamos ter uma possibilidade de destinar uma parte do seu imposto de renda, principalmente da agricultura, você destinar a um fundo com o objetivo de fomentar a pesquisa. E se nós não fomentarmos a pesquisa, nós vamos ficar sempre dependentes de pesquisa de multinacionais. Deveria de ser reativada essa pesquisa em interesse de cooperativas, departamento técnico. Ok? Mas eu agradeço muito vocês aí, parabéns pelas colocações. Deus, tem algumas coisas que você fala aí que a gente queria dizer assim. Toledo hoje é o maior VBP município do Paraná. Nós temos 35 cidades, 35 municípios acima de 1 bi. Toledo é o maior. Segunda questão. A média VBP por hectare ano do Paraná está em torno de 12.500. A região de Toledo e a região de dois vizinhos têm o dobro disso. Essa cultura de misturar grãos com proteína animal. Então, a gente precisa reconhecer o exemplo de Toledo como um dos mais exitosos da agricultura do Estado. E a terceira questão, em cima do que você colocou, e nós estamos trabalhando muito, é importantíssimo que a pesquisa foque, Joaquim, naquilo que você chamou de unidade de observação. Não precisa mais ser unidade de observação, mas é o que nós chamamos de pesquisa aplicada, lá na propriedade do agricultor. O IDR tem discutido muito isso como uma estratégia da gente fazer a pesquisa chegar mais próximo do agricultor. Obrigado, Dilson. O Carlos Ride levantou a mão. Boa noite aos quatro aí. Queria dizer assim que eu conheci pessoalmente todos, né? Meu primeiro emprego foi na Carpa. Sou formado lá na Federal do Paraná em 1974. Acabei vindo trabalhar em Nova Londrina, num acordo que houve com a cooperativa, com a Copagra, né? Na época, né? Era um acordo novo lá. Na verdade, era para mim trabalhar num outro ambiente aqui, mas de última hora acabei indo lá para Nova Londrina. E nesse mesmo ano, né, mais para final do ano, houve o primeiro concurso aqui para o IDR Paraná, né? E a gente acabou fazendo parte desse concurso e sendo chamado, então, para vir trabalhar aqui no IAPAR, na parte de pesquisa. E acabamos indo para o programa de trigo na época, né? E eu gostaria, nesse momento, de agradecer aí ao Natalino, aí, que essa semana assinou até nós estamos fazendo uma parceria aí com o Iraque, né? Nós estamos fazendo aí um trabalho conjunto, uma colaboração, na verdade, né? Embora o Iraque seja aí o centro de origem do trigo, mas o pessoal está passando por muitas dificuldades, né? Com variedades e material novo, material genético, né? Para desenvolvimento da região lá. Então, nós estamos enviando aí uma coleção de linhagens e trigos aqui que foram desenvolvidos aqui no IDR Paraná para eles aí nesse ano ainda. Então, só cumprimentando o pessoal aí, agradecendo aí por essa oportunidade aí de ouvir aí um pouco da história aí da Carpa, né, na verdade. Boa noite, obrigado. Boa noite, Carlos. Prazer tê-lo conosco. O Garibaldi, você levantou a mão? Boa noite, pessoal. Prazer rever os colegas, alguns com cabelo branco, né? Ele tem cabelo, né? Não sei se eu vou conseguir falar, que estou um pouco afônico e tal, né? Mas eu me formei em agronomia em 1968. Fiz lá no Nordeste, lá era ANCAR, né? Eu fiz o pré-treino, você se preparava, né, para a extensão. Depois trabalhei um mês, a universidade me mandou aqui para Piracicaba fazer pós-graduação. Aí eu saí da ANCAR, né? E fiz pós-graduação
Depois eu vim para o Paraná, implantei a Faculdade de Agronomia de Bandeirantes e depois Iapá, né? Me aposentei no Iapá. Mas em 69 eu conheci o Muzili, né? O colega falou aí, né? Lá em Piracicaba. Aí eu falava, disse, Muzili, eu conheço pouco do Paraná, você pode me explicar o estado do Paraná? Ele disse, olha, o Paraná tem muito pouca indústria e o Paraná é um estado agrícola. Aí ele pegou o mapa do Paraná, traçou um paralelo, aí dividiu o Paraná norte-sul e disse, olha, daqui para baixo, daqui para o norte, quem comanda é o Instituto Agronômico Campinas. E daqui para o sul é a estação de Pelotas, do IPEAS, que eu acabei conhecendo a estação antes de conhecer o museu. Eu vejo o pessoal aí pioneiro, quando eu comparo lá, por exemplo, com a Paraíba, que eu conheci, Rio Grande do Norte, vocês fizeram uma atividade nobre, a extensão rural é uma atividade nobre, mas eu não vi nenhum de vocês falar que vocês eram extensionistas privilegiados. Né? Por quê? Porque quando comparava a situação de vocês aqui com a situação onde não tinha um reflexo de nenhuma instituição de pesquisa, que era o caso de Paraíba e Rio Grande do Norte, vocês tinham, né, o Norte do Paraná, que é a economia do Paraná. Era café, 1,5 milhão de hectares e algodão. E o Sul era mais a agricultura de inverno, aquele tipo da madeira, etc, etc. De forma que eu olho para vocês e vejo como pessoas que trabalharam num momento muito nobre, né? Ela está além da assistência técnica, mas eu vejo vocês como extensionistas privilegiados em função disso que eu falei. Bem, a reforma da Secretaria da Agricultura, eu participei. Nós tínhamos reunião aí em Curitiba, e foi no governo de Carneiro, né? Carneiro Júnior, doutor Paulo Carneiro, secretário. Eu sentia um certo ciúme do pessoal da área de finanças, da área de planejamento. Por que a Secretaria da Agricultura? E eu me lembro que eles falavam o seguinte, o pessoal aí tinha o Rio Grande do Sul como, vamos dizer, um ponto de referência, e eles sempre estavam falando, olha, o Rio Grande do Sul trabalha 12 meses por ano, o Paraná só trabalha 6 meses. Eles falavam isso porque o Rio Grande, naquela época, já tinha bastante indústria, né? E por que começar pela Secretaria da Agricultura? Isso eu ouvi várias vezes, essa indagação. Mas o trabalho que foi feito naquela época diferenciou a Secretaria da Agricultura do Paraná, mas não tem dúvida. Vamos dizer, isso foi em 77, mais ou menos. A Secretaria da Agricultura do Paraná ficou realmente diferenciada. E me parece que o orçamento da Secretaria da Agricultura do Paraná chegou a 8% do orçamento do Paraná. Eu não tenho o dado de hoje, mas o Natalino deve saber, mais 4%, né, Natalino? O orçamento da Secretaria da Agricultura do Paraná hoje. Agora, a gente vê as mudanças, a gente precisa entender o seguinte, o capitalismo ele teve o liberalismo até uma certa altura, e o liberalismo quem fez foram os anglo-saxões. E eles decidiram sepultar o liberalismo. E implantaram o neoliberalismo na década de 80, lá, né, Inglaterra, Estados Unidos, e chegou aqui na década de 90. Vocês se lembram? Quais eram os 10 pontos do consenso de Washington para nós? Era que reduzir o Estado. Genericamente, era isso que era falado. Esse processo ele vem caminhando. Eu olho assim para o Brasil, vamos dizer, em termos de estrutura das instituições da agricultura, talvez a Embrapa seja a exceção, mas já surgem alguns problemas. As áreas elas estão, vamos dizer, num processo de encolhimento. Nós, no Iapá, nós estávamos fazendo diagnóstico do Paraná 24 horas por dia. Por exemplo, se o cara perguntar para vocês assim, olha, a guerra da Ucrânia começou quando? Muita gente vai dizer que foi há 3 anos atrás. Se o cara tiver um pouquinho mais de cultura, ele vai dizer, não, foi em 2014. Ele vai ver a raiz desse problema aí. É a situação, a fusão. Então, isso foi um processo, porque ninguém implanta uma instituição assim um ano, ou então termina no ano. No caso de vocês, quantos anos para vocês levaram a Emater para um certo nível, tal? Foi tempo. Se você quiser acabar a Emater, não é no ano que acaba a Emater. Mas tem estratégia, que a pesquisa é a mesma coisa. A implantação da instituição de pesquisa leva anos. E a eliminação também não é assim. Então, o Iapá, ele começou a ter problemas já na década de 90. Ele foi mais na frente, porque a gente captou muito uso. Vou falar um trabalho, por exemplo, que deveria estar sendo feito hoje no Paraná. Já naquela época, nós, quando a gente viu que o recurso estava minguando, a gente fez muito projeto de Itaipu, porque a Itaipu é do Paraná, agora seja binacional. Nós trouxemos bastante recursos para o Iapá. Um dos trabalhos que nós fizemos, nós monitoramos toda a contribuição das bacias hidrográficas do Paraná, Mato Grosso e Paraguai
para Itaipu, eles preocupados com o assoreamento de Itaipu. Então, nós fizemos um trabalho lá há bastante tempo. Qual era a ideia nossa? Isso não estava no nível de diretoria do IAPA, isso estava no nível de alguns pesquisadores. Claro que a diretoria sabia que tinha um trabalho lá. Mas qual era a ideia nossa, né? Inclusive, o cara que coordenava já morreu. A ideia nossa era, uma vez concluído aquele trabalho, a gente para um programa com participação federal, Itaipu e o Estado do Paraná, e quem sabe algum empréstimo. Por exemplo, a bacia do Paraná, que precisa mais ser estabilizada pelos dados que nós temos, é a bacia do Ivaí. A bacia do Ivaí é a bacia de maiores perdas. Nós temos esses dados aí, tá certo? Mas faz tempo, né, que o colega morreu, que depois tal. Mas, para fazer a linha da sustentabilidade, você fazer um trabalho hoje, que não é a multinacional fazer. Falou muito bem o seu Dilson. Isso é coisa para Estado. Só que depende de programa, recurso, né? Você vê que o Paraná fez o Paraná Rural com empréstimo para pagar em quantos anos? Acho que acabou de pagar agora, final dessa década passada aí, não é isso? Então, hoje, eu vejo várias coisas que precisam ser feitas nessa linha da sustentabilidade do Paraná e outras mais, só que depende de quê? Depende de decisão de Estado. Só que em cima dos estados, em cima do Brasil, existe uma névoa pesada. Não sei, eu vejo os atos que estão fazendo aí, é caminhar para o Estado mínimo. Né? Você vê que, olha a palavra que o ministro da Fazenda do Brasil, aí, do governo anterior, falava, instituição tem que monetizar. Porque o neoliberalismo fala o seguinte, a igreja tem que ser uma empresa, as instituições do Estado têm que ser empresa. Se não monetizar, fecha. Ele queria fechar a CEITEC lá de Porto Alegre. Se o critério for da monetização, você tem que fechar a IAPA, a Embrapa, as universidades, porque essas instituições não monetizam. A oferta delas não passa pelo simplório da economia, de receita e despesa. É algo muito mais profundo, né? E nós não estamos nessa maré. Nós estamos numa outra situação. Como disse o Dilson, vamos supor, nós vamos fazer um trabalho para tirar controle de erva daninha no enfoque químico no Paraná, vamos supor. Olha, vai haver muita dificuldade. E nós caminhamos nisso aí. Só que chegou um ponto, parou. Vou terminar agora. A pesquisa sozinha não é suficiente, ela pode fazer, tudo bem, mas ela depende de uma mudança de gerência das propriedades, monitoramento, e isso não é. Hoje é um pacote, você vê um pacote, e o produtor compra o pacote. Por exemplo, no momento, todos os sojicultores do Paraná, do Mato Grosso, está tudo reclamando que a renda está caindo. A gente tem clareza onde ele pode diminuir o custo de produção dele. Só que não é a grande variável que está hoje por cima da agricultura que vai fazer isso. O agrônomo é formado hoje para ser um vendedor, né? Agora, entre um vendedor e aquele extensionista rural que a gente conheceu, seria uma atividade de extensão rural essa aí, entendeu? E a maré não é essa aí, a maré é outra, ok? Professor, eu me considero um privilegiado, sim, de trabalhar na extensão do Estado do Paraná. Acho que nós somos um Estado que tem uma visão diferenciada. A dificuldade financeira que assola as instituições públicas hoje é no Brasil inteiro. É só a gente ver a dificuldade que a Embrapa está passando. Eu sou parceiro da Embrapa e tive uma reunião ontem com a Embrapa para discutir projetos integrados. Historicamente, no Paraná, o orçamento da FEAP tem variado de 1,5% a 2% do orçamento do Estado. E eu queria dizer assim, nós estamos tendo acesso, nesse momento, a um fundo de ciência e tecnologia que tem nos permitido recursos para a modernização, principalmente das nossas estruturas de pesquisa, né? Então, isso tem permitido a gente avançar muito no Estado do Paraná. Nesse momento, professor, nós estamos negociando um novo programa do Banco Mundial. A negociação é lenta. Você deve demorar 1 a 2 anos negociando para poder investir. Mas posso lhe dizer assim, nunca teve tanto dinheiro, por exemplo, para a gente investir em pavimento de estradas rurais quanto nós estamos tendo nesse momento. Então, são questões que me faz daquilo que você colocou. Nós estamos num estado privilegiado. Olha, eu acho que eu não fui claro. Eu comparei vocês com o extensionista lá da Paraíba.
O da Paraíba não tinha um IAC, por exemplo, que colocava todo o resultado, toda a parte da pesquisa aqui dentro. A estação de Pelotas, eles não tinham isso. Vocês estavam implantando, mas vocês tinham isso aqui. O Paraná, você pegar os artigos do MASA, na hora dos vexames políticos do Paraná, o MASA estava sempre falando aquele negócio da quinta comarca. Eu ficava incomodado com aquilo, né? Era isso aí, vocês tinham esse privilégio. E o pessoal de lá não tinha isso. Pra você ter uma ideia, um dia, o professor de agricultura nosso disse, olha, segunda-feira vocês venham preparado que nós vamos fazer uma visita a uma estação que era do governo federal, e vocês vão conhecer o repolho. Era professor de agricultura geral. Disse, mas vem cá, repolho não é lá na olericultura? Quando nós chegamos lá, rapaz, o IAC-13, que era do algodão, você não tinha, assim, um trabalho muito de adaptação. Olha, aquilo tinha ramulária, porque foi desenvolvido para cá, mas quando chegava lá, era uma complicação. O Kio, aqui de Londrina, para ele ter certeza que ele produziu a soja insensível ao fotoperíodo, ele mandou para essa estação na Paraíba, mandou para lá. Agora, já vocês falaram no Cerrado, o Cerrado, se vocês forem ler, vocês vão ver, primeiro foram os botânicos lá, aí a interpretação deles, essas aves são tortas, têm uma epiderme muito grossa, porque aqui chove pouco. Aí na década de 50 entraram os agrônomos, principalmente de São Paulo, foram lá junto com eles. Aí os agrônomos disseram, olha, se vocês acham que é isso, vamos lá no sertão baiano, que lá semiárido chove menos ainda. Vamos ver as árvores lá. Quando chegou lá, não eram as árvores do Cerrado. Aí disseram, tem mais alguma coisa. O que é que os agrônomos fizeram? Mostraram o solo, depois veio um trabalho lá do que morreu com 90 e poucos anos agora de Lavras. Ele coletou 1,5 toneladas de solo em 33 municípios, levou para os Estados Unidos, analisou do ponto de vista mineralógico, tudo. Uma pobreza, rapaz. O que é que tem de bom? Aquela área plana. Mas se aquele trabalho, depois veio o Djalma, a parte de acidez, ele foi enterrado lá no CPAC, ele está enterrado lá, eu fui lá ver onde foi enterrado. Se ele não tivesse feito aquele trabalho, o trabalho do Kio não andava também. Então, a pesquisa é uma coisa assim, olha, é tijolo sobre tijolo, tijolo sobre tijolo. Aí, esse dia eu vejo aqui na televisão o Roberto Rodrigues, olha, o Cerrado desenvolveu porque os gaúchos foram para lá. Aí o Pécio Arida, do Plano Real, economista, numa live, quem desenvolveu o Cerrado foi a mecanização. Então, conforme o personagem, ele se reporta a uma variável. A gente, quem é da pesquisa e acompanha, sabe que foram diversas variáveis que levaram ao Cerrado que é hoje. O sucesso, né, o êxito. Eu estive agora lá, estive lá no Cerrado há 1 ano atrás. Esse pesquisador me recebeu, Jorge Henrique, que trabalha com trigo. Eu fui lá conversar com o pessoal lá, mas o pessoal não estava lá, era uma sexta de manhã, eu não marquei, me combinei antes. Ele me mostrou muito resultado bom de trigo. Aí eu falei para ele o seguinte, eu digo, olha, eu tenho visto o dia de campo das empresas aqui com trigo, termina, tem mais pergunta do que resposta. Aí eu disse, por que a Embrapa, que tem todas as condições, não faz o zoneamento do trigo do Cerrado e no contato lá com a Caatinga, que alguém falou lá em Magalhães, né? Estão produzindo trigo lá, já tem moinho lá. Mas a Embrapa não faz o zoneamento, então uma série de coisas que teria que fazer. Por quê? Aliás, por que seria interessante fazer? Porque o Sul produz 7, 8 milhões e não é aqui que o Brasil vai conseguir essa autossuficiência, tem que fazer lá. Agora, nós estamos cabeça branca, toda vez que você vê um processo de manipulação do dólar, o dólar vai inflacionar, vai o economista da televisão e fala o quê? Olha, o pãozinho é dólar, vai aumentar a inflação. Eles estão tripudiando sobre a pesquisa, estão tripudiando sobre nós, porque se você tiver uma decisão de Estado, a região do contato do Cerrado com a Caatinga e o Cerrado, eles vão trazer autossuficiência de trigo para o Brasil. Eu conversando com um colega aqui, ele disse, isso vai acontecer naturalmente. Eu digo, poxa, naturalmente e tal, mas o Estado ele pode resolver isso aí com certa rapidez, porque já tem muita informação. Agora, esse rapaz aqui me falou uma coisa, ele disse, Garibaldi, aqui está começando a acontecer, vai ser a mesma coisa do Paraná e Rio Grande do Sul. O que é que vai acontecer? Ele disse, olha, quem vai dominar isso aqui vai ser a multinacional. Ele falou isso, o que já aconteceu com vocês lá, está começando aqui no Cerrado. Você veja que nós estamos pagando o quê? Royalty para empresas de fora do país. Estamos pagando royalty para da soja. É mole? Quando nós temos todas as nossas condições aqui, mas isso é o neoliberalismo que vem vindo, gradativo. O desafio é muito grande, viu, de vocês, né, dos jovens que estão pegando esse barco daqui para frente, mas é pesado, a luta é pesada, viu?
Eu acho muito oportuno esse tipo de debate. Seria importante para o Estado que grupos como esse continuassem debatendo e buscando aprofundar nosso diagnóstico da realidade e aprofundar e ampliar as discussões sobre as oportunidades e como podemos fazê-las reais. Então, parabéns para você pelo trabalho, por esse esforço e parabéns para os colegas, os amigos que estiveram presentes nesse debate. Acho que é assim que nós podemos darmos contribuição e darmos passo para um Paraná mais desenvolvido, mais feliz aí para frente. Eu quero agradecer a oportunidade do convite do Natalino. Espero encontrá-los pessoalmente a qualquer momento para dar um abraço em cada um de vocês. Obrigado, Joaquim. Olha, a gente agradece muito. Isso daqui foi um tira-gosto. Como eu falei para vocês, nós fazemos essas palestras já faz 5 anos. Né? Agora nós estamos fazendo quase que uma por mês. Por exemplo, próximo mês nós estamos tentando agendar com o Rui Pereira para falar sobre a cultura dos citros. Depois, quem sabe, a gente vai ter uma palestra do pessoal da Embrapa. Eu estou entrando em contato com ele. Ou seja, é um modo contínuo. Mas nós podemos também fazer reuniões de debate, solicitado por vocês, né? Porque você vê que, pela cor do cabelo aqui, você vê que é todo mundo solicitado, né? Não, podemos convidar, quando vocês quiserem. O Dilson, por exemplo, é um agricultor que já deu 2 palestras para nós. O Dilson Copo, lá de Toledo, né? É um grande colaborador. Então, nós estamos abertos, né? E quando vocês quiserem trocar ideias, essas considerações que o Garibaldi fez são de extrema importância, mas não dá para debater em 15 minutos, né? É coisa para muitas reuniões. Bom, pessoal, eu sei que agora está todo mundo cansado e os nossos amigos também, né? Agradecer muito a eles. Vou dar uma salva de palmas. Muito obrigado, Natalino, Hans, Denise e Joaquim. Um abraço a todos vocês, viu? Obrigado. Um abraço, chefe. Obrigado pela oportunidade. Tá, obrigado. Aí, Tchau para vocês. Tchau. Tchau.